Teste som. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Eu tô vendo muitas pessoas indignadas, surpresas com a questão do Rodolfo Landim se tornar o próximo CEO do Flamengo no lugar do Mário Belotti, caso o Rodrigo Dunches de Abranches seja eleito. Isso é natural, pessoal. Esse tipo de conchavo político sempre é feito em qualquer lugar. Não é só no Flamengo, não. O apoio do Rodolfo Landim é claro que teria que ter uma compensação por parte do Rodrigo Dunches de Abranches. Afinal de contas, o Rodolfo Landim indicou para ser o seu substituto, dentre todas as opções que tinha. Afinal de contas, ele era muito próximo do Valim Vasconcelos, muito próximo do BAP, muito próximo até mesmo do Maurício Gomes de Matos. E de todas essas opções, que hoje despontam aí como sérios candidatos ao título, ele escolheu o Rodrigo Dunches de Abranches, o mais introvertido deles. O que tem menos experiência com o público, o que fala menos, o que tem menos empatia pela sua forma introvertida de ser. Então o Rodolfo Landim sabia que já estava galgando um terreno árido, um terreno complicado, quando escolheu o Rodrigo Dunches para ser o seu sucessor. Mas isso não impede que o Rodolfo Landim faça alianças, trabalhe, porque, afinal de contas, o Landim está chegando ao final de um mandato onde ele vai deixar muitas coisas em aberto, muitas coisas para serem terminadas. E como ele próprio, Landim, não poderá terminá-las, nada mais justo, do ponto de vista político, claro, do que deixar para um substituto seu, que você sabe que vai te colocar dentro de cada um dos projetos e vai lembrar o seu nome a cada projeto concluído. Isso se não te colocar para participar pessoalmente de cada um dos projetos. E é justamente visando isso que o Landim quer. E isso explica muito também que o porquê do Landim ter escolhido o Dunches e não o BAP, por exemplo. O BAP seria alguém incontrolável, imprevisível, uma pessoa que poderia tanto continuar os trabalhos de Landim, dando ao Landim os devidos créditos de tê-los começado, como também poderia puxar para si o crédito. Ele comprou, eu construí. Ele começou, eu terminei, dando mais ênfase no eu do que no nós. Rodrigo Dunches não. Ao que tudo indica, Rodrigo Dunches vai continuar com nós, Rodrigo e Landim, até o final. Por isso, o Landim vai ser colocado bem próximo de Rodrigo Dunches de Abranches. A informação foi trazida primeiro pelo Túlio Rodrigues, dizendo que o CEO do Flamengo para o próximo ano será Rodolfo Landim, indicado por Rodrigo Dunches de Abranches. Só que, em março do ano que vem, nós teremos as eleições para o Conselho Deliberativo do clube, que o próprio Rodolfo Landim já disse querer presidenciar. Landim estaria pensando, então, em acumular 2 cargos na gestão do Rodrigo Dunches de Abranches, o cargo de CEO e o cargo de presidente do Conselho Deliberativo? Tanto poder pode afogá-lo dentro do Flamengo ou ele dá conta de tudo isso? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a política rubro-negra. Sábado, tá todo mundo aí de bobeira. Vamos colocar os pingos nos is dessa eleição que se aproxima para o próximo triênio, 25, 26 e 27, para a presidência do Mengão Queridão. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha e para se tornar membro VVP e ajudar o nosso canal a permanecer aqui, trazendo toda a perspectiva dos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo, eu preciso que você se torne membro, tá? É só R$ 1,99, apenas R$ 1,99, é um preço muito pequenininho que não vai pesar no seu orçamento, a gente sabe disso porque a gente fez esse preço justamente para você nem reparar que você se tornou membro VVP, não te desanimar e também não te pesar no orçamento. A ideia não é pesar vocês, não. A ideia é dar a vocês a oportunidade de patrocinarem o nosso canal sem pesar no orçamento no final do mês. Então, por R$ 1,99, você vai fazer com que toda a infraestrutura que a gente já tem montada permaneça, fazer com que a gente possa falar a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, sem ter o receio de um dia ter os canais derrubados, porque com muitos membros os canais não caem, e a gente vai, em contrapartida, sortear brindes, mantos sagrados oficiais, mantos sagrados retrôs, para você que está aí
apoiando a gente. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado no chat, ou apenas clica no botão Seja Membro e você vai ser membro aqui do Resenha Rubro-Negra. Além disso, na nossa comunidade aqui no YouTube, você vai encontrar uma postagem só para membros, onde você vai ser direcionado para o nosso grupo no WhatsApp, onde eu participo ativamente das conversas com vocês. Mesmo quando eu não sou convidado, eu dou o meu pitaco lá, tá? Então, simbora. Vem se tornar membro VVP, ajudar no nosso trabalho, ajudar o nosso canal a permanecer aqui e participar de tudo isso que eu já falei para vocês, beleza? Bom, então vamos lá, gente. As eleições se aproximam e a disputa por sócios que votam no Flamengo segue a todo vapor. Segundo eu apurei, essa eleição é a eleição que menos tem associados aptos a votarem desde 2012. Dos quase 9 mil sócios que poderiam votar, apenas cerca de 3, 4 estão aptos a votarem pelo que eu andei apurando. Isso é preocupante, porque são muitos os candidatos e a gente pode ter uma eleição muito apertadinha. Por isso, nos bastidores, o BAP já vem angariando uma série de apoios de grupos políticos dentro do Flamengo, o Landim da mesma forma. Há algumas dissidências de um grupo, de outro grupo, saindo daqui, indo para ali, ou saindo daqui para apoiar o Landim. O Landim é um cara muito bem visto nos bastidores do Flamengo. Muitos dos sócios rubro-negros que votam consideram o Rodolfo Landim o melhor presidente da história do Flamengo. E o Landim, ele é grande o suficiente, sim, para poder colocar o Dunche para substituí-lo. Agora, do outro lado, os caras começam já com algumas ilações, com algumas falas a respeito daquilo que eles pretendem fazer e começam até a levantar ações para nos deixar em dúvida sobre o que o Rodolfo Landim e o Rodrigo Dunche de Abranches prometem ou pretendem fazer depois que forem eleitos. Por exemplo, há muito tempo a gente não ouvia falar mais de SAF, concorda? Pois é, agora na quarta-feira já vai ter um movimento para criar uma emenda, para aprovar uma emenda para o Estatuto do Flamengo, para que não se permita ou para que dificulte a permissão da transformação do Flamengo em SAF. A gente está vendo aí na imprensa as trocas de farpas entre Pedrinho, presidente do Vasco, e o John Testor, dono do Botafogo. Agora o John Testor já começou a mandar piadinhas para o Flamengo também. Tudo isso por causa da implementação ou da tentativa de implementar o fair play financeiro. Para ficar bem claro para vocês, pessoal, o que é o fair play financeiro? O fair play financeiro é uma série de regras que os clubes onde o fair play financeiro é implementado e está já em andamento têm que cumprir para poder continuarem disputando as ligas de suas confederações. Na França, por exemplo, um tradicional clube francês, o Bordeaux, não deu conta de seguir todas as regras do fair play financeiro e fechou seu departamento profissional de jogadores. Gente, o Bordeaux na década de 90 era um dos grandes clubes europeus. No Brasil, direto se negociava jogadores com o Bordeaux, que já foi campeão francês e não tem muito tempo. E os caras fecharam as portas dos profissionais, porque não deram conta de cumprir com o fair play financeiro. O fair play financeiro demanda que cada clube gaste no máximo 60% a 70% daquilo que arrecada. Não pode gastar mais do que isso. Reza também que você não pode dever salários, não pode dever direitos trabalhistas e não pode dever aos clubes os quais você negociou jogadores, vendendo, comprando, fazendo o que quer que seja. Quando você não cumpre uma dessas regras, são mais, mas essas são as principais, você começa a ser sancionado dentro da própria confederação. Se alguém descumpre dentro da Confederação Brasileira de Futebol, nos campeonatos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, as sanções começam a valer para esses campeonatos. Extrapolou isso, foi para o nível América do Sul, aí a Conmebol começa a aplicar sanções. É assim na Europa. Descumpriu na Premier League, vai pagar as sanções previstas na Premier League. Acima disso, vai cumprir sanções na UEFA. Descumpriu na La Liga, a Liga Espanhola, vai cumprir dentro da Liga Espanhola. Acima disso, na UEFA. É assim na Europa e funciona muito bem certinho. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem exemplos de clubes que não pagam e contratam e também que contratam mais do que arrecadam.
São Paulo é um exemplo disso. Mesmo tendo ganho a Copa do Brasil ano passado, ainda assim o São Paulo fechou o ano no vermelho, mas não deixou de contratar. O Corinthians está contratando agora o Depay, Memphis Depay, mas está devendo o Mateuzinho para o Flamengo, está devendo o Hugo para o Flamengo e está devendo a clubes sul-americanos. O Corinthians era um desses que, se a gente tivesse sob fair play financeiro, iria cair em sanções nacionais e internacionais. Tem muito torcedor distraído que acha que fair play financeiro é regular, é impedir que se gaste o número X em contratações. Não é. Além dessas regras de não poder ficar devendo nada nem ninguém, a principal regra do fair play financeiro é você só poder gastar 60% a 70% daquilo que você arrecada. Um clube como o Flamengo, que arrecada, para arredondar e ficar facinho a minha conta aqui, R$1 bilhão por ano, ele passa no fair play financeiro podendo gastar até 700 milhões por ano em contratações, se for o caso. Não pode gastar mais que isso, nem acima disso. Isso levando-se em conta que o fair play seria determinado em 70% daquilo que você arrecada. Se a gente colocar 60%, obviamente a conta fica para 600 milhões de reais anuais em gastos com investimento no futebol, se você arrecadou R$1 bilhão. O Botafogo arrecadou no ano passado 300 milhões de reais em receitas. E prestem atenção, eu estou falando daquilo que foi arrecadado, eu não estou falando do resultado receitas menos despesas. Não estou falando de superávit, estou falando do que foi arrecadado apenas. 300 milhões de reais foi a arrecadação do Botafogo. Só esse ano os caras já estão chegando a quase 400 milhões de reais em contratação. Como que você pode gastar mais do que aquilo que você arrecadou? Com DOP financeiro. Ah, mas o Flamengo contratou 8 jogadores e pode contratar o 9º. Não, não é assim. Não é o número de jogadores, é o valor que os atletas vão ter na aquisição e na folha de pagamento. Se coube, você pode contratar 36 jogadores se você quiser. Coube no fair play financeiro não é a quantidade, é o valor dos atletas. Eu estou vendo agora a contratação do Depay, e aí geral falando assim, ah, mas quando o Flamengo estava contratando, ninguém falava em fair play financeiro. Claro que não, óbvio que não, as contas do Flamengo estão aí, todas no azul. O Flamengo não está devendo ninguém. O Flamengo tem contas a pagar, como eu tenho uma conta de luz para pagar, como você tem a conta do seu celular para pagar, mas não está atrasado. A minha tá, mas deixa quieto. A sua não tá. Então, você vai pagando todo mês. Isso não é dívida, isso é despesa. Tá certinho, tá andando em dia. É isso que está acontecendo no Flamengo. Já o Corinthians, não. Então, não é quantos jogadores o Corinthians comprou, e sim quantos jogadores o Corinthians não pagou e o valor dos jogadores que o Corinthians está pagando. Vai de acordo com a arrecadação? Agora, um recadinho para os corintianos que tem que ser dito. O Corinthians tem potencial de arrecadação gigantesco. Não do tamanho do Flamengo, mas bem próximo a isso. Se o Corinthians fosse bem gerido, o Corinthians tinha capacidade de arrecadar muito mais do que Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, porque tem uma torcida tão grande quanto a desses clubes, maior até. Só não supera a torcida do Flamengo. Com o apoio do torcedor, com o engajamento do torcedor, é possível fazer dinheiro sim. Mas o Corinthians insiste em ser mal administrado. O Corinthians quer ser Flamengo sem passar pelo que o Flamengo passou. E é verdade, o Flamengo nunca foi exemplo de administração até 2013. Mas de lá para cá, patrão, copia que vai dar bom para você. Antes a gente era tão ruim ou pior do que o Corinthians. Tanto é que o Eduardo Bandeira de Mello teve que devolver o Wagner Love, tomando um prejuízo monstruoso, porque não tinha grana para poder pagar o cara. Irresponsabilidade da gestão anterior, que visava resultados desportivos em detrimento da saúde financeira do clube, que é o que os outros clubes estão fazendo hoje. Então o debate sobre o aspecto do fair play financeiro no Brasil, ele não vai adiante. Não vai porque os clubes não vão se unir, vai ter jornalista que vai falar o Flamengo tem que ajudar o Botafogo, o Flamengo tem que ajudar o Vasco, o Flamengo tem que ajudar o Fluminense, porque é sempre assim. Já cansei de ouvir isso, que o Flamengo tem que ajudar, mas ninguém ajudou o Flamengo. Não é o Flamengo tem que ajudar, os clubes têm que se modernizar, têm que colocar suas contas em dia. Para passar um fair play financeiro, tem que todos os clubes serem abonados das suas dívidas trabalhistas e todas. Começar do zero. Aí eles vão conseguir praticar o fair play financeiro. Talvez, porque tem equipe, por exemplo, como o Botafogo, que nunca vai arrecadar pelo tanto que está gastando sem um doping financeiro.
Para isso, eles precisariam vender jogadores, baixar a folha, para entrar dentro daquilo que o clube hoje arrecada. Vocês acham que o Testor vai aceitar um negócio desse? Claro que não. Então esqueçam o fair play financeiro no Brasil, tá? Voltando agora para o nosso terreiro, para o nosso quintal, para o Mengão queridão. Rodolfo Landim, sendo o CEO, ele vai ter oportunidade de trabalhar com a compra do Leixões, que dificilmente vai passar na votação agora. Está sendo feito um trabalho muito grande de bastidores para impedir a compra do Leixões. Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Batista Ubap, Valim Vasconcelos, estão todos contra a compra do Leixões e eu sou o único imbecil na face da terra que não consigo entender que, se não for por motivos políticos, não faz sentido ser contra a compra do Leixões. A gente não pode se dividir as atenções do estádio para a atenção da compra do Leixões. Como assim? Mete um CEO cuidando disso, um outro CEO cuidando daquilo, que nem uma empresa que trabalha em várias metas sai rasgando. A empresa que vende leite, vende queijo, vende doce, vende bala, vende chocolate. E aí? Não é para ser gerido como uma empresa? Então vamos contratar profissionais para agir. Tendo Leixões, a gente vai ter jogadores valorizados, vai ter a moeda europeia circulando no bolso do Flamengo, vamos ter mais capacidade de compra lá. Não tem nada a ver com a internacionalização da marca. Não tem nada a ver com a internacionalização da marca. Internacionalização da marca é fechar compromissos no exterior para o time visitar, lojas para vender o manto sagrado. Isso é internacionalização da marca. Vender o campeonato lá para fora, os jogos do Flamengo lá para fora, isso é internacionalização da marca. Comprar o Leixões não tem nada a ver com isso. Tem a ver com gerar dinheiro, moeda europeia, para a gente ter mais facilidade de comprar jogador na Europa. O Flamengo, gente, desistiu de comprar de fechar uma negociação com algum jogador que está fora aí, está sem contrato no mercado, porque os caras ganham demais. O Martial, por exemplo, que o Flamengo chegou a avaliar mesmo, não vai vir. É improvável. A palavra que me deram foi improvável que o Flamengo contrate alguém para o lugar do Pedro. E o Martial não vem. Anthony Martial não vem, pelo menos é a informação de momento. Às vezes os caras mudam de ideia ali na frente. Mas a informação de momento é que não vem. Primeiro, ofereceram para ele, lá no AEK da Grécia, 300 mil euros semanais. Olha o absurdo. Se fosse 300 mil reais semanais, o Flamengo poderia cobrir 3 vezes 4, 12, 1,2 milhões de reais por mês é mole para o Flamengo. Mas nós estamos falando em euro. Tendo Leixões, nós vamos trabalhar em euro, vamos ter moeda europeia guardada. A conversa fica diferente. Então hoje o Flamengo não vai contratar o Martial, pelo menos é a decisão de agora, desse momento. E é improvável que contrate alguém para o lugar do Pedro. Mariano Dias já foi descartado pelo Flamengo. De novo, informação de momento. Daqui a pouco, se mudar tudo, eu falo outra coisa com vocês, mas a informação de momento é essa. Então faz sentido para mim o Flamengo ter o Leixões, mas não vai passar por causa do jogo político. Os caras não querem mais uma bola dentro do Landim. E ele tá acertando, gente. A gente tem que falar. Me convençam que não, aí no chat ou nos comentários. O Leixões, comprar o Leixões é ruim por quê? Comprar o terreno. Márcio Braga falou que não compraria o terreno, blá, blá, blá. Era o melhor terreno que tinha, na melhor localização. Os caras fizeram estudos, pessoal. Os caras fizeram estudos. Os caras sabem que ali a distância para o Maraca é pequena. A questão do transporte público é melhor e os caras não vão ter que se deslocar, não vai ter que se procurar um público novo para ir num estádio longe da onde o público já tem o costume de ir. Não tem perda financeira. Então os caras acertaram comprando o terreno do gasômetro. Acertaram comprando da maneira que compraram. Agora os problemas que tem, patrão, vamos resolver. Quando o Jorge Elal comprou o terreno do Ninho do Urubu lá em Vargem Grande, aquilo lá foi um horror. Xingaram o Jorge Elal, falaram que foi burrice, que aquilo ali nunca ia ter caminho para lá, que era longe demais, que nós perdemos dinheiro. Olha o Ninho do Urubu como é que está hoje, olha que coisa linda que é, olha o novo estádio do Flamengo para as categorias de base, para as meninas jogarem, tudo lá em Vargem Grande, que agora começa a ser povoado. Então assim, o Márcio Braga, com todo respeito, amor e carinho do meu coração, falou uma bobagem sem tamanho, né? São duas situações que os caras acertaram. A compra do terreno do gasômetro e, para mim, vocês podem me convencer do contrário, estão acertando também na questão da compra do Leixões, mas não deve passar. E agora já começaram as falácias de que o terreno do gasômetro foi um tiro no pé. Jogaram o Rodrigo Tostes no mato. Márcio Braga, quando falou que o Rodrigo Tostes falou que o Flamengo não vai dar conta de construir o estádio,
colocou o Tostes numa situação horrorosa. Ele não podia ter contado isso, porque politicamente ele queimou o Tostes. Se o Tostes não for com o BAP, o Tostes não vai mais com ninguém depois disso. Márcio Braga arregaçou com ele. Só que o Márcio Braga está com quase 90 anos. Ele não está nem aí mais, mas o Tostes já tinha uma vida inteira política no Flamengo e foi queimado agora. Então a gente tem que saber discernir as coisas. Nesse momento, eles não pensam em SAF no Flamengo. Nesse momento, as finanças não estão ruins a ponto de ter que pensar numa SAF num futuro mais próximo. Mas é claro, a gente tem que seguir vigiando, seguir atentos, para que a gente não tenha surpresas à frente. Pelo que eu estou apurando, tá pau a pau Dunche com BAP. Pau a pau. Para o MGM ganhar, vai ser preciso ele dar o pulo do gato. Mesmo ele sendo apoiado pelo Márcio Braga, mesmo o Eduardo Bandeira de Mello estando do lado dele, ele vai ter que achar um pulo do gato. Tá cabeça a cabeça, tá no Photochat, BAP e Rodrigo Dunche de Abranches / Landim. Em quem vocês votariam? No BAP, que vem dando algumas declarações aí meio suspeitas, hein? Negócio de estádio, não gosta de estádio, não pode ser prioridade, não podemos pensar... O BAP tá começando a me deixar cabreiro. É por isso que dizem que não falar é melhor que falar demais, né? O Dunche tá quietinho, tá caladinho, fala pouco, fala certinho. Tá me surpreendendo o Dunche. O crescimento do Dunche tá me surpreendendo. E é um crescimento inteligente. É um crescimento muito bem pautado. Tá me surpreendendo. O BAP já começou a falar umas bobagens. Valim, as chances são quase zero. Deve ficar até com um quarto lugar, se não houver uma virada de última hora para cima do MGM. Que é o Maurício Gomes. Que é o Maurício Gomes de Matos, tá vendo? Só falar no nome do Valim, a placa até caiu. Ah, Valim! Ah, Valim! Em quem vocês votariam, nação? Eu quis fazer esse vídeo para colocar vocês dentro daquilo que está acontecendo agora no Clube de Regatas do Flamengo. Coloque nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês gostariam de saber alguma coisa, se vocês gostariam que eu complementasse alguma coisa para eu trazer de informação para vocês. Como vocês sabem, não temos jogo nesse final de semana. Quinta-feira, Flamengo e Bahia no Maracanã, 21h30, 21h45. Flamengo precisa do empate. Sem Pedro, mas com as voltas de Gabriel, Arrascaeta, Nico, Léo Pereira. Flamengo vai virar monstrão para cima do Bahia e nós vamos classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Não tenho dúvida disso. 3-0 Flamengo contra o Bahia na quinta-feira. Ainda que a gente tenha aquele receio de quando o Flamengo para muito tempo, o negócio degringola. Mas vai dar bom pra gente na quinta-feira e a gente vai se classificar. Curta, comenta, compartilha. Torne-se membro. É só R$1,99, parceiro. Tamo junto e misturado sempre. Bom final de semana. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fui.